Oi, gente! E aí? É preciso alongar? Então, eu vou responder para vocês hoje a esse questionamento que muitos de vocês fazem. É muito frequente vocês chegarem para mim perguntando: Zingra, dói tanto fazer alongamento? É preciso alongar? Primeira coisa, gente, alongamento, a dor, ela não é uma dor que machuca, ela é um desconforto. Mas falar sobre essa sensação do alongamento, a gente pode falar num outro vídeo. Aí vocês deixem aqui no comentário, façam o pedido, entrem em contato comigo, que eu posso falar um pouco mais sobre essa sensação que o alongamento provoca. Mas no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a questão que muitos querem saber: se alongar é importante ou não. É preciso alongar? Eis a questão. E eu vou responder para vocês: sim, é muito importante alongar. E eu vou explicar nesse vídeo para que você possa entender direitinho o porquê se alongar. Então, assiste ele até o final. Para eu começar a explicar para vocês como que funciona, essa questão do alongamento, eu quero trazer um tema muito interessante, que é falar sobre o sistema muscular. Nós temos 3 tipos de músculo no nosso organismo: o músculo liso, o músculo estriado cardíaco e os músculos esqueléticos, que são os estriados esqueléticos. E são eles os importantes aqui para que a gente possa falar de alongamento. Então, os músculos estriados esqueléticos, como o próprio nome diz, eles se encontram sobre o nosso sistema esquelético. E eles são considerados estriados devido à sua coloração, que tem partes claras e partes escuras. Para você ver como é interessante, nós temos no nosso corpo mais de 600 músculos. Eu trouxe aqui para vocês verem, só para ter uma noção, esse é um atlas de anatomia, só para vocês terem uma noção o que são os músculos, né? Os músculos são essas estruturas corporais que nós temos em todo o nosso corpo. O músculo, ele tem essa parte mais vermelha, que nós vamos chamar de ventre muscular, que é onde ocorrem as contrações musculares, e nós temos os tendões, que é por onde é transferida a força de contração muscular para as estruturas nas quais os tendões estão fixados. E a partir desse momento, quando você tem um músculo que ele passa através de uma articulação, é que você vai ter o mecanismo das alavancas corporais. Quando esse músculo ele se contrai, ele gera o movimento e assim a gente vai ter o sistema osteomioarticular atuando. É por meio dele que nós temos tanto os movimentos como também a locomoção. Então, nadar, correr, trabalhar, sorrir, respirar, piscar os olhos, até mesmo atividades do nosso dia a dia, todas elas são resultados da atuação do sistema osteomioarticular. E não só a locomoção e os movimentos, mas também a manutenção da postura. Manter as estruturas numa posição também é função do nosso sistema muscular. E dentro desse contexto, o que a gente observa é que quando essas estruturas elas não estão bem posicionadas, elas estão de alguma forma desequilibradas, isso vai gerar as dores, desconfortos e doenças relacionadas ao sistema osteomioarticular. Então eu fiz essa introdução prévia para que vocês pudessem entender e perceber como que o alongamento vai entrar nessa história. Então agora eu vou falar e vou justificar porque o alongamento é tão importante. Para que a gente comece explicando por que alongar é tão importante, eu quero trazer para vocês o conceito de flexibilidade. Porque o que é alongamento? Alongamento é um exercício pelo qual você vai trabalhar, melhorar ou manter a flexibilidade. Palavra bonita, né? A gente escuta muito, alongamento aumenta a flexibilidade. Mas o que é flexibilidade? A flexibilidade, ela vai acontecer a partir do momento que o músculo alongado, ele vai ser estirado e vai aumentar o seu comprimento. A partir desse momento, as articulações, elas começam a realizar o seu movimento na sua amplitude máxima. E a partir daí, ela começa então a gerar os movimentos com a sua máxima efetividade. Por isso que o alongamento, ele melhora e trabalha a flexibilidade. Então,
dentro desse contexto, quando você analisa, por exemplo, uma pessoa trabalhando, ela passando muito tempo, por exemplo, sentada numa má postura. Muitos trabalhadores, usuários de computador, eles acabam flexionando o tronco e gerando a cabeça para frente. Quando a gente faz isso, as estruturas musculares, elas começam a ficar tensas e as estruturas que as acompanham do sistema osteomioarticular também se tensionam, muitas vezes se deslocam. E isso tudo faz com que o corpo fique enrijecido e adote, por exemplo, más posturas corporais, né? O seu corpo entra em má postura. Então, o que o alongamento ele faz? Ele tanto vai fazer com que a fibra fique no seu estágio natural, em que ela consiga contrair, relaxar e expandir, executando sua função dentro da normalidade, como também ela vai fazer com que as estruturas corporais voltem e se realinhem. Por isso que o alongamento é tão importante nesse processo, para que a gente possa então fazer com que o nosso organismo ele se posicione, se locomova e movimente de maneira adequada. Por exemplo, se a gente fala que a flexibilidade ela proporciona fazer com que a articulação ela seja trabalhada numa melhor amplitude ou na sua melhor amplitude, então, por exemplo, o alongamento, quando você vai fazer uma atividade física ou você vai até mesmo trabalhar uma atividade que você faz em casa e você o realiza, as suas articulações elas vão ficar próximas ou na sua melhor performance e com isso os movimentos eles vão ser otimizados e realizados da melhor forma possível, prevenindo também as lesões. Mas os alongamentos eles trazem ainda mais benefícios, não só o aumento da flexibilidade, mas também, por exemplo, eles melhoram a postura e a consciência corporal. Isso porque, à medida que eu alongo, eu vou ter o realinhamento das estruturas corporais e, consequente, também um autoconhecimento do meu corpo. E isso faz com que melhore a consciência que eu tenho sobre o meu corpo. Aqui a gente tem também a questão que os alongamentos, eles geram o relaxamento muscular e, com isso, a gente tem um organismo que vai trabalhar dentro da sua maior eficiência, até pela questão da flexibilidade, e diminuindo a tensão muscular, a gente também diminui as dores musculares. Os alongamentos, eles ativam a circulação, e isso é muito importante, porque quando se aumenta o fluxo sanguíneo dentro da fibra muscular, e aquela fibra muscular, ela vai realizar um trabalho muscular gerando movimento, ou seja, qual foi a função, né, que ela vai ser realizada, isso faz com que o aumento da circulação gere um maior aporte sanguíneo e também um maior aporte de nutrientes. E dessa forma, o músculo vai ter energia para transformar a energia, aqui no caso química, em energia mecânica e com isso o trabalho muscular vai ser bem melhor realizado. Outra questão também é a respiração. O alongamento melhora a respiração, já que nós temos músculos que vão proporcionar essa respiração. Então, com isso, o alongamento melhora o trabalho respiratório. E além também que o alongamento, a partir do momento que quando você realiza, ele ativa a circulação, ele faz com que seja retirada também os catabólitos e o ácido lático. E com isso, a fibra muscular pós-exercício, seja uma atividade em casa, um exercício físico ou até uma atividade ocupacional, você consiga restaurar aquela fibra muscular, evitando assim a fadiga muscular e as dores corporais. Outra questão também muito interessante do benefício de fazer os alongamentos é que a partir do momento que ele realinha as articulações, que ele coloca todo o nosso organismo e o nosso sistema osteomioarticular de maneira que ele fique equilibrado, isso proporciona um menor número de lesões, dores, desconfortos físicos, ou seja, o alongamento ele é essencial para que você tenha um corpo saudável. Então, se você acha que é importante beber água, comer, comece a prestar atenção o tanto que é importante alongar, em decorrência desse número de benefícios que eu trouxe hoje para vocês.
E então, a partir de agora, é necessário sim alongar. E a gente pode falar mais sobre alongamento, como alongar, quando alongar, é só vocês me falarem, deixem aqui nos comentários que a gente pode, prolongar esse assunto que é tão interessante e tão importante para todos vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like aqui, deixa seu comentário, a sua dúvida, esse tema é extremamente interessante e eu vou adorar responder a todos vocês. Salve para você ver depois esse vídeo, porque você vai ficar sempre se lembrando de alongar, e também compartilhe com aquele amigo que ele está precisando fazer alongamento. Vamos cuidar da gente, tire um tempo para cuidar de vocês, porque esse é o seu melhor momento. Gente, um grande beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!